Alguma vez, ao usar o computador, já passou pela cabeça como ele consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Sabe, tocar uma música, manter dezenas de abas abertas no navegador, rodar aquele jogo pesado, tudo funcionando aparentemente ao mesmo tempo sem que tudo vire um caos. Parece mágica, né? Mas por trás dessa multitarefa toda, existe um verdadeiro maestro, um gerente super ocupado, o sistema operacional. E hoje a gente vai levantar o véu e espiar um dos segredos mais interessantes desse maestro. Como é que um único processador consegue fazer o malabarismo de dar conta de tantas tarefas? Bom, para a gente conseguir entender essa dança super complexa, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai entender qual é o grande problema da CPU. Depois, vamos ver uma escolha fundamental que todo sistema operacional precisa fazer. Na sequência, vamos analisar 3 estratégias clássicas que foram criadas para lidar com isso. E, por fim, a gente chega num dilema que, olha, não tem uma solução fácil. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse universo. E aqui está o coração da coisa toda. Pensa assim, existem dezenas de programas e processos, todos querendo um pedacinho de atenção do processador. Só que na maioria das vezes, a gente tem só um ou alguns poucos núcleos de CPU para atender todo mundo. Então quem é que organiza essa fila que tem tudo para ser caótica? A resposta é uma parte específica do sistema operacional que a gente chama de escalonador ou, no termo em inglês, scheduler. É ele que bate o martelo e decide qual processo vai usar a CPU e, mais importante, por quanto tempo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é exatamente o que o escalonamento de processos busca responder. A grande verdade, o pulo do gato, é que a CPU não está fazendo tudo exatamente ao mesmo tempo. O que ela faz, na verdade, é alternar entre as tarefas numa velocidade absurda. Mas tão rápido que, para nós humanos, cria a ilusão perfeita de simultaneidade. A chave para que essa ilusão funcione direitinho está justamente em como essa troca de tarefas é gerenciada. Agora, olha que interessante esse esquema. Ele mostra o ciclo de vida de um processo de um jeito bem simples. Basicamente, um processo passa por 3 estados principais. O estado pronto quer dizer que ele está ali na memória, quietinho na fila, só esperando a vez dele de usar a CPU. O estado de execução, bom, esse é o momento de glória dele, quando ele está de fato usando o processador, e tem o estado de espera, que é quando ele fica bloqueado, aguardando alguma coisa acontecer, tipo um download terminar ou um arquivo ser lido do disco. O ponto crucial aqui é, num único núcleo de CPU, só pode existir um único processo em execução por vez. Ok, antes da gente sair olhando as estratégias em si, o sistema operacional precisa tomar uma decisão fundamental, quase filosófica. Ele deve ter o poder de interromper um processo que está rodando para dar a vez para outro, ou um processo, uma vez que pegou a CPU, deve ficar com ela até que ele mesmo decida sair. Essa escolha divide o mundo do escalonamento em 2 grandes categorias, e é isso que a gente vai ver agora. E aqui está essa divisão. De um lado, o escalonamento não preemptivo. Nele, quando um processo começa a rodar, ele é o dono do pedaço. Ele só larga o osso, ou melhor, a CPU, em 2 situações. Ou porque ele terminou tudo o que tinha que fazer, ou porque ele mesmo decide entrar em espera, por exemplo, para aguardar uma impressão. Do outro lado, a gente tem o escalonamento preemptivo. Aqui, o sistema operacional é o chefe. Ele pode a qualquer momento chegar e dizer, ok, seu tempo acabou, interromper o processo, mandar ele de volta para a fila de pronto e colocar outro no lugar. Essa capacidade de interromper à força é o que a gente chama de preempção. Certo, vamos para a nossa primeira estratégia. Essa aqui é a mais simples, a mais intuitiva de todas. É conhecida como FIFO, que vem de First In, First Out. É só pensar na fila do supermercado. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro. Simples assim. A regra do FIFO, que também é chamado de FCFS ou First Come, First Served, é super clara. O escalonador só olha para a fila de processos prontos e pega aquele que está esperando há mais tempo. Pela própria natureza dele, é um algoritmo não preemitivo. Ou seja, uma vez que um processo começa a rodar, ninguém tira ele de lá até que ele mesmo decida sair. E esse gráfico aqui ilustra perfeitamente o grande problema do FIFO. Dá uma olhada nesse cenário. A gente tem 3 processos, o A que precisa de 10 segundos, digamos, o B que precisa de 4 e o C que precisa de 3. Se o processo A, que é o mais longo, chegar primeiro na fila, ele simplesmente monopoliza a CPU por 10 segundos inteiros. Os processos B e C, que são bem mais curtinhos, ficam lá parados, esperando todo esse tempo só para poder começar. Isso, como dá para imaginar, pode ser muito, mas muito ineficiente. Então, o ponto crucial é que essa simplicidade toda do FIFO tem um preço. O problema mais famoso é o tal do efeito comboio, onde um processo grandão e lento segura toda a fila atrás dele, como um trem de carga num trilho único. E mais,
Ele acaba favorecendo processos que usam a CPU sem parar, os CPU-bound, e prejudica aqueles que precisam fazer pausas para ler um arquivo ou acessar a rede, os I/O-bound. Um processo super importante que só precisava de um tiquinho da CPU pode acabar esperando uma eternidade por causa de um gigante que chegou antes na fila. Bom, para tentar resolver esse problema do FIFO, surgiu uma outra ideia. E se, em vez de seguir a ordem de chegada, a gente desse prioridade para as tarefas mais rápidas? Essa é exatamente a lógica por trás do algoritmo Shortest Job First, o SJF. A estratégia do SJF é toda focada em otimizar e em diminuir o tempo médio de espera. É como se, na fila do supermercado, a pessoa com uma coisinha só na mão pudesse furar a fila e passar na frente de quem está com o carrinho lotado. O escalonador olha para todo mundo na fila e escolhe o processo que vai terminar mais rápido. Assim como o FIFO, a versão clássica dele também é não preemptiva. E agora, olha só a diferença que isso faz. Usando os mesmos processos do exemplo anterior, o SJF é esperto. Ele olha a fila e vê que o processo C é o menorzinho, só precisa de 3 unidades de tempo. Então, ele roda primeiro. Depois vem o B, com 4. E só lá no final, quando os rápidos já foram embora, é que o processo A, o mais demorado, é executado. O resultado? Os processos curtos terminam muito mais rápido, o que melhora bastante a sensação de agilidade do sistema. E essa lógica do SJF pode ficar ainda mais sofisticada se a gente misturar com a preempção. Aí surge o algoritmo SRT, ou Shortest Remaining Time. Imagina o seguinte, o processo B, que precisa de 4 segundos, está rodando. Já rodou 1 segundo, faltam 3. De repente, chega um processo novo, o D, que só precisa de 2 segundos no total. O SRT é implacável. Ele para o processo B, executa o D inteiro e só depois volta para o B. É uma busca constante pela tarefa mais curta que existe naquele exato momento. Ok, as nossas 2 primeiras estratégias focaram muito em ordem e em eficiência. Mas e a justiça? Como é que a gente garante que nenhum processo vai ser esquecido no churrasco ou vai esperar demais? Para isso, a gente tem uma estratégia baseada em revezamento, o famoso round robin. O round robin é, por definição, preemptivo e totalmente focado em ser justo. A ideia é bem simples. Em vez de deixar um processo rodar até ele querer parar, a gente dá para ele uma pequena fatia de tempo, um quantum. Acabou esse tempo, o sistema operacional interrompe o processo na hora, não importa o que ele esteja fazendo, e dá a vez para o próximo da fila. E esse diagrama mostra a beleza da coisa. O processo sai da fila de pronto, vai para a CPU, usa sua fatiazinha de tempo e, se ele não terminou, o sistema operacional dá um chega para lá nele, a preempção por tempo, e manda ele de volta para o final da fila. É um ciclo, uma ciranda que nunca para e que garante que todos os processos, sejam eles grandes ou pequenos, consigam progredir um pouquinho de cada vez. A grande vantagem, sem dúvida, é a justiça e a agilidade que ele traz. Ninguém fica esperando para sempre. Só que tem uma armadilha aí. Essa troca entre os processos, que a gente chama de troca de contexto, ela também gasta tempo e recursos da CPU. Se a fatia de tempo for pequena demais, o sistema pode acabar passando mais tempo trocando de processos do que de fato trabalhando neles. É um desperdício. Por isso, encontrar o tamanho ideal para esse quantum é uma verdadeira arte. Pois é, a gente explorou estratégias que priorizam a ordem, a eficiência e a justiça. Mas algumas dessas políticas, principalmente as que usam algum tipo de prioridade, podem acabar criando uma consequência terrível, algo que ninguém queria. E essa é a pergunta assustadora que nos leva a um conceito chamado starvation, ou inanição. Se o sistema está sempre dando preferência para processos mais curtos ou com prioridade mais alta, o que acontece com aquele processo grandão de baixa prioridade que está lá esperando pacientemente a sua vez na fila? A definição é exatamente o que o nome sugere. Inanição, ou starvation, é quando um processo literalmente morre de fome por recursos da CPU. Ele está lá, prontinho para rodar, mas nunca escolhido. Ele fica parado na fila, vendo todo mundo passar na sua frente, porque o escalonador sempre acha alguém mais importante ou mais rápido para executar. E esse risco de inanição é muito maior em algoritmos não preemptivos que se baseiam em prioridade. O SJF que a gente viu é um exemplo perfeito disso. Imagina que sempre tem um fluxo constante de processinhos curtos chegando na fila. Aquele processo longo que já estava lá, bom, teoricamente ele pode nunca ser executado. Ele vai ser sempre deixado para depois, em favor do próximo trabalho mais curto. E isso tudo nos leva à grande conclusão desta análise. Depois de passear por todas essas estratégias com seus pontos fortes e seus problemas, fica bem claro que
Não existe um algoritmo de escalonamento que seja o melhor para todas as situações. Não existe bala de prata. No fim das contas, o escalonamento de processos é a arte de equilibrar pratos que querem cair para lados opostos. É preciso maximizar o uso da CPU, que é a eficiência, garantir que todos os processos recebam atenção, que é a justiça, e ao mesmo tempo fazer com que o sistema pareça ágil e rápido para quem está usando, que é a responsividade. O problema é que, muitas vezes, melhorar um desses aspectos significa piorar outro. A busca pelo escalonador perfeito continua e é essa complexidade toda que faz dos sistemas operacionais um campo tão, mas tão fascinante.